Seja bem-vindo a este momento de restauração. Hoje, você é chamado a entrar em uma profundidade espiritual capaz de tocar feridas que talvez ninguém mais consiga alcançar. Há dores no casamento que não fazem barulho, mas que pesam, como se carregassem o mundo inteiro sobre os ombros. Há crises que surgem sem aviso, silenciosas, discretas, e quando percebemos, já estamos diante de um abismo emocional que nos rouba a paz e ameaça destruir o amor que um dia parecia inabalável. A verdade é que muitos lares desabam por dentro antes que qualquer palavra seja dita. E é nesse lugar escondido, muitas vezes invisível até para quem está vivendo a crise, que a intervenção divina começa. Neste exato momento, em que seu coração tenta entender como o amor pode ficar tão distante dentro de uma casa tão pequena, São Gabriel Arcanjo se aproxima como mensageiro da esperança de Deus, trazendo a mesma luz que transformou destinos quando anunciou renovações divinas ao mundo. Ele não chega para julgar nem para apontar culpas. Ele chega para iluminar, para revelar caminhos que seus olhos cansados já não conseguem ver, para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma promessa de restauração escrita por Deus sobre a sua história. O silêncio que pesa na sua casa não é um sinal do fim, mas um convite à intervenção da graça. A dor que tenta te convencer de que o amor acabou é, na verdade, um clamor da sua alma pedindo por cura, reconciliação e renascimento. Há feridas que não se explicam com lógica. Há afastamentos que não começaram de um dia para o outro. E há lágrimas que caem quando ninguém vê. Lágrimas que São Gabriel recolhe diante de Deus como pedidos profundos por renovação. Hoje, você será conduzido a compreender essa crise não como um fracasso definitivo, mas como um ponto de virada espiritual. Deus não abandona alianças que Ele mesmo abençoou. E quando um casamento chega ao limite, o céu se movimenta. São Gabriel entra onde o diálogo foi quebrado, ilumina onde a esperança foi apagada e reacende a chama onde tudo parecia frio demais para renascer. Prepare seu coração. Respire profundamente. Coloque diante de Deus toda a dor escondida. O caminho da restauração começa agora e você não está sozinho. São Gabriel caminha à sua frente para reconstruir o que parecia impossível de ser restaurado. O véu quebrado. Quando o amor começa a desaparecer sem que os dois percebam. Há momentos em que o amor não se perde de uma vez. Ele se desfaz em fragmentos pequenos, quase imperceptíveis, como um tecido delicado que começa a descosturar pelas laterais. Nada parece grave no início, nada parece dramático. São pequenas distrações, pequenos silêncios, pequenas escolhas que afastam um do outro sem que percebam o que está acontecendo. A rotina vira peso, a conversa vira obrigação, o toque vira memória distante. O que antes era natural torna-se raro. O que antes era prioridade se transforma em algo adiado. É como se um véu invisível começasse a cobrir o relacionamento, apagando lentamente a luz que um dia brilhou com tanta força. Muitas crises conjugais não nascem de grandes brigas, mas da soma silenciosa de pequenas desistências. Desistências do diálogo, desistências da escuta, desistências da ternura. O coração humano se cansa, e é nesse cansaço que surgem distâncias que nenhum dos dois sabe explicar. Uma resposta curta aqui, uma indiferença ali, uma irritação acumulada, uma falta de atenção que vai se repetindo até se transformar em padrão. E quando dão conta, já não conseguem lembrar exatamente quando começaram a se perder. É neste cenário silencioso que São Gabriel Arcanjo observa com a clareza que os nossos olhos não têm. Ele vê as brechas espirituais
que se abrem sem aviso, os espaços vazios que o desânimo cria, os desentendimentos que surgem por falta de compreensão e não por falta de amor. O mensageiro da esperança de Deus percebe os detalhes invisíveis que muitas vezes os próprios esposos ignoram, porque estão cansados, ocupados, feridos ou distraídos com outros pesos da vida. Para São Gabriel, nada está oculto. Cada gesto não dito, cada palavra engolida, cada necessidade não expressada, cada dor escondida é vista com profundidade. Ele contempla o que está se rompendo e entende que, antes de restaurar um casamento, é necessário revelar onde o amor está se apagando. Não para acusar, não para despertar culpa, mas para fazer surgir consciência, porque só se cura aquilo que é trazido à luz. Quando o véu começa a quebrar, Deus envia o arcanjo da Anunciação para mostrar que ainda existe algo sagrado ali dentro, algo que pode ser salvo, algo que pode renascer. A distorção ocorre quando acreditamos que a crise significa falta de amor. Em muitos casos, é justamente o contrário. A crise surge porque o amor ainda existe, mas está sufocado por dores que ninguém sabe verbalizar. Está machucado por expectativas frustradas. Está cansado por batalhas que ninguém vê. Está escondido atrás de inseguranças e medos que nunca foram plenamente compreendidos. E é por isso que São Gabriel se faz tão necessário nesse primeiro despertar. Ele anuncia a verdade que o coração tenta ignorar. Existe amor aí dentro, mas é preciso enxergar o que o está apagando. O véu quebrado é, ao mesmo tempo, ferida e oportunidade. É ferida porque revela algo que está errado. É oportunidade porque traz a chance de recomeçar. E a restauração sempre começa no reconhecimento silencioso de que algo se perdeu. Só então é possível recolher os pedaços, reorganizar as emoções, enfrentar os sentimentos e, com humildade, entregar diante de Deus as partes despedaçadas do relacionamento. Neste momento, São Gabriel se coloca ao seu lado como testemunha amorosa. Ele toca a sua consciência e sussurra à sua alma a mesma verdade que anunciou a Maria. Nada é impossível para Deus. Se Ele pode transformar destinos, Ele pode transformar um casamento. Se Ele pode renovar histórias, Ele pode renovar a sua união. Se Ele pode reacender a esperança em quem já perdeu a fé, Ele pode reacender a chama do amor entre duas pessoas que ainda pertencem uma à outra, mas se perderam no caminho. O véu se rasga para que a luz entre. E quando a luz entra, tudo o que parecia sombra começa a ganhar contorno. Tudo o que parecia perdido começa a encontrar direção. Tudo o que parecia frio começa a receber calor. É assim que a restauração começa, na revelação silenciosa daquilo que estava oculto, mas nunca deixou de ser importante. A raiz oculta, como as feridas antigas, abrem caminho para a crise atual. Quando um casamento entra em crise, é comum acreditar que a dificuldade começou naquele momento específico. Uma discussão marcante, uma mudança de comportamento, um desgaste acumulado. Porém, muitas vezes, a verdadeira origem da dor está muito antes do conflito presente. Existe um território espiritual profundo, oculto, onde vivem feridas que foram abertas muito antes de vocês se encontrarem. Feridas que não tiveram cura suficiente, que não foram compreendidas, que foram carregadas silenciosamente para dentro da vida a dois. E é justamente ali que a crise encontra espaço para crescer. São Gabriel Arcanjo vê onde nós não conseguimos enxergar. Ele contempla a raiz invisível que alimenta a crise visível. Ele identifica medos antigos que se transformam em insegurança dentro do casamento. Ele percebe rejeições não curadas que se tornam ciúmes, desconfianças,
dificuldades de diálogo, respostas duras e fechamentos emocionais. Ele reconhece que traumas passados podem moldar comportamentos presentes, muitas vezes sem intenção e sem consciência. Todos nós chegamos a um relacionamento trazendo histórias anteriores. Nem sempre essas histórias foram resolvidas. Alguns carregam a ausência de carinho na infância. Outros carregam decepções de relacionamentos antigos. Há quem traga a dor de ter sido traído. Há quem carregue o medo de ser abandonado. Há quem tenha aprendido a se proteger tanto que não consegue mais se abrir totalmente. E o casamento, mesmo sendo lugar de amor, intimidade e segurança, também se torna um espelho profundo que reflete feridas ainda abertas. O que está acontecendo hoje entre vocês pode não ser culpa de agora. Pode ser apenas o eco de dores antigas que nunca encontraram cura. E São Gabriel, como mensageiro da revelação divina, expõe essas raízes não para ferir, mas para libertar. Ele ilumina o que estava escondido. Ele toca o que estava adormecido. Ele revela ao coração o que precisa ser enfrentado com coragem, amor e oração. A raiz oculta não deve ser vista como ameaça, mas como caminho. Quando Deus permite que uma ferida venha à tona dentro do casamento, Ele não está permitindo destruição. Ele está convidando vocês a serem curados juntos. Porque o amor verdadeiro não apenas compartilha alegrias, ele também participa das dores. Ele não apenas celebra os dias bons, ele também sustenta os dias difíceis. A união conjugal tem força espiritual para ser lugar de cura mútua, de restauração profunda e de renascimento afetivo. É nesse ponto que São Gabriel age com delicadeza e firmeza. Ele não chega impondo respostas imediatas. Ele chega com a luz que revela, com a sabedoria que orienta, com a paz que acalma, com a fé que fortalece. Ele anuncia ao coração que a crise não é castigo, mas convite, e que Deus, ao iluminar a raiz da dor, está oferecendo a chance de cortar pela fonte aquilo que antes se repetia em ciclos e padrões dolorosos. Reconhecer essa raiz é um ato de humildade e de coragem. É admitir que existe uma ferida que precisa ser curada e que talvez essa ferida esteja afetando o casamento mais do que qualquer desentendimento recente. É compreender que restaurar a relação exige olhar para dentro, revisitar emoções antigas, enfrentar memórias difíceis e permitir que Deus transforme áreas da alma que pareciam intocáveis. São Gabriel acompanha este processo. Ele não abandona aqueles que buscam cura. Ele caminha ao lado de quem deseja reconstruir o amor. Ele protege, ensina, consola e orienta. Ele é o arcanjo da anunciação, porque anuncia não apenas promessas futuras, mas também verdades presentes que libertam o coração. Ao revelar a raiz oculta, ele está preparando vocês para a verdadeira restauração. Uma restauração que não apenas resolve o problema da superfície, mas transforma profundamente a base do relacionamento. Uma transformação que fortalece, que renova, que reconstrói o amor com maturidade, consciência e graça. A cura começa quando a verdade é revelada. E quando a verdade é iluminada por Deus, ela não destrói, ela transforma. A tática do inimigo, divisão sutil que quer apagar o amor. Quando um casamento entra em crise, muitos acreditam que tudo se resume a incompatibilidades, a desgastes emocionais ou a erros acumulados. Porém, há uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada, pois o amor, quando nasce diante de Deus, passa a ser também alvo de ataques que visam destruir aquilo que o céu abençoou. A divisão dentro de um lar raramente começa como um rompimento brusco. Ela surge de forma sutil, silenciosa, trabalhando aos poucos para enfraquecer a confiança, desgastar a comunicação
e apagar a chama que sustentava o vínculo. É nesse terreno que o inimigo encontra espaço para atuar, porque ele não se alimenta apenas de conflitos evidentes, mas principalmente das brechas espirituais que se abrem nos descuidos diários. A tática do inimigo não é causar uma explosão repentina no relacionamento, mas instalar pequenas sombras que geram confusão. Ele sussurra pensamentos de desânimo quando o casal enfrenta dificuldades. Ele alimenta suspeitas quando o diálogo enfraquece. Ele intensifica sentimentos de rejeição quando um dos dois se sente invisível ou cansado. Ele aproxima a esposa ou o esposo de influências que não fortalecem a união. Ele cria ruídos emocionais que se infiltram lentamente no coração. E quando isso acontece, as pessoas começam a acreditar que o problema é apenas humano, quando, na verdade, existe um ataque espiritual que tenta destruir aquilo que Deus uniu. Você pode reconhecer essa tática quando percebe que pequenas irritações tomam proporções maiores do que deveriam. Quando uma palavra mal colocada provoca uma dor desproporcional. Quando qualquer desacordo se transforma em argumento. Quando o cansaço emocional se torna mais pesado do que a disposição para amar. Quando a solidão dentro do relacionamento passa a ser mais frequente do que a conexão. O inimigo não trabalha com pressa. Ele trabalha com persistência. Ele espera que o desgaste emocional produza vulnerabilidade espiritual. É nesse cenário que São Gabriel Arcanjo se apresenta como defensor enviado por Deus para impedir que a divisão se estabeleça de forma definitiva. Ele não é apenas o mensageiro da anunciação. Ele é o portador da luz divina que expõe as trevas invisíveis que tentam se infiltrar no coração dos esposos. Ele revela os enganos, desfaz as confusões, desarma as tentativas de manipulação espiritual e traz clareza onde existe dúvida. Quando São Gabriel intervém, ele não apenas ilumina o problema, ele fortalece a alma para que o casal consiga enfrentar o que parecia impossível. A divisão não se sustenta diante da verdade. E a verdade é que Deus nunca abandona uma aliança que foi consagrada diante dele. O inimigo tenta fazer você acreditar que o amor acabou, que não vale mais a pena lutar, que não existe mais saída. Mas São Gabriel traz a mensagem contrária. Ele proclama que Deus é capaz de restaurar o que parece destruído, de reerguer o que parece perdido, de renovar aquilo que o desânimo tentou apagar. Ele anuncia a promessa do renascimento e sustenta o coração para que não desista antes da obra divina se completar. A tática espiritual que tenta causar divisão precisa ser identificada para ser combatida, e essa identificação exige sinceridade. Exige reconhecer que existe um movimento contrário à unidade, que atua justamente onde o casal está mais fragilizado. Exige olhar para dentro e perceber quando pensamentos negativos não vêm de você, mas de influências espirituais que querem semear desesperança. Exige compreender que, quando o amor é atacado, não se trata apenas de um conflito emocional, mas de uma batalha espiritual onde o inimigo tenta atingir aquilo que Deus valoriza profundamente, a família. São Gabriel age como escudo nessa batalha. Ele se coloca entre o ataque espiritual e o coração ferido. Ele protege as emoções, ilumina a mente, fortalece a fé e impede que a chama do amor seja apagada definitivamente. Sua presença não é simbólica, é real. Ele entra no ambiente, purifica o que está carregado, traz harmonia onde existia tensão e derrama uma luz capaz de desarmar as forças contrárias. Ele combate a divisão, porque sabe que a unidade é instrumento de Deus. Ele combate o desânimo, porque sabe que a esperança é ponte para a cura. Ele combate a mentira, porque sabe que a verdade liberta e reconstrói.
Muitos casamentos são destruídos porque os esposos não percebem que estão enfrentando uma batalha espiritual, não emocional, e quando essa realidade é ignorada, eles lutam com armas erradas, desgastando-se ainda mais. Mas quando São Gabriel ilumina essa verdade, o casal entende que precisa lutar de outra forma, com oração, com vigilância, com entrega, com sabedoria espiritual. Ele ajuda cada um a reconhecer o que está realmente acontecendo, a discernir pensamentos, a identificar influências, a fechar brechas, a recuperar forças. A divisão sutil tenta apagar o amor aos poucos, mas a intervenção divina reacende o que parecia cinza. E quando São Gabriel entra no coração com a luz que Deus lhe confiou, o que antes parecia impossível começa a ser transformado. A crise deixa de ser ameaça e se torna oportunidade de fortalecimento. Agora, com essa luz revelada, você está preparado para descer ainda mais fundo na sua jornada de restauração. Há uma ruptura interior que precisa ser compreendida antes da cura ser completa. E São Gabriel o conduzirá a esse próximo passo com sabedoria e verdade. O momento da ruptura interior. Quando você ama, mas já não sabe como continuar. Existe um momento dentro da crise conjugal que não é visível para ninguém além de você. É o instante silencioso em que o coração percebe que ainda ama, mas não sabe mais como seguir adiante. É uma ruptura que não acontece apenas no relacionamento, mas dentro da sua alma. Uma quebra profunda, íntima, que desperta perguntas difíceis e mexe com tudo aquilo que você acreditava ser forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. E é justamente nesse lugar interior, onde as palavras não chegam e onde os conselhos não alcançam, que a restauração divina precisa começar. Há um tipo de dor conjugal que não grita. Ela se instala discretamente, como um peso no peito que não passa, como uma sensação constante de que algo se perdeu, mesmo quando você tenta manter tudo de pé. Você olha para a pessoa que ama e se pergunta quando foi que começaram a se afastar. Procura respostas no que aconteceu, mas percebe que a ruptura não está apenas nas circunstâncias, mas dentro de você. É uma sensação confusa, porque o amor permanece, mas o caminho parece encoberto. A vontade de lutar existe, mas a força parece ter diminuído. A saudade está ali, mas a esperança parece frágil, e nessa mistura de sentimentos surge o medo de não conseguir mais recuperar o que foi perdido. A ruptura interior é esse ponto de tensão entre o que você sente e o que você já não sabe como realizar. É o conflito entre o desejo de restaurar e o esgotamento emocional que dificulta cada passo. É o confronto entre a fé que você ainda tenta sustentar e a dúvida que insiste em se infiltrar nos seus pensamentos. Muitos casamentos chegam a esse limite antes da separação acontecer. E é nesse limite que Deus começa a agir com mais profundidade, porque é ali que a alma está mais aberta, mais sincera, mais disposta a ser tocada por algo maior do que suas próprias forças. São Gabriel Arcanjo entra nesse momento porque ele é enviado exatamente quando as forças humanas se esgotam. Ele é mensageiro da graça que chega quando o coração já não consegue sustentar tudo sozinho. Ele contempla sua luta interior com misericórdia e se aproxima não para exigir, mas para restaurar. Ele vê o amor que ainda existe. Ele vê a dor que está consumindo você. Ele vê a confusão que tenta te paralisar. E ele vem com a verdade que o desânimo tenta encobrir. Deus ainda está dentro da história que vocês construíram. A ruptura interior não significa que o casamento acabou. Significa que o coração chegou ao ponto em que não consegue mais lutar apenas com suas próprias forças
E isso não é sinal de fracasso. É sinal de humanidade. É sinal de limite. E é, paradoxalmente, o lugar onde o sobrenatural se manifesta com maior intensidade. Quando Jesus no Evangelho encontra os que estão cansados, ele não exige mais força, ele oferece descanso. Quando encontra os que estão aflitos, ele não exige mais estabilidade, ele oferece consolo. Quando encontra os que já não sabem como continuar, ele oferece direção. O mesmo acontece aqui. Esse momento de ruptura interior é o cenário exato para a intervenção divina. São Gabriel conhece essa dinâmica espiritual porque foi ele quem, em tantos momentos da história da salvação, apareceu quando tudo parecia impossível. Ele anunciou vida onde não havia esperança. Ele anunciou promessa onde havia dúvida. Ele anunciou recomeço onde havia medo. Ele anunciou a luz quando o mundo ainda estava envolto em silêncio. Agora, ele anuncia ao seu coração que a ruptura que você sente não é sentença de fim, mas início de transformação. Ele se aproxima com a luz que não acusa, mas revela. Ele toca o seu interior com a verdade de que não é preciso saber como continuar para que Deus comece a restaurar. Ele traz à sua alma a certeza de que o amor, quando ferido, não se apaga por completo, mas pede por cura. Ele fortalece sua sensibilidade espiritual para que você perceba que, mesmo em meio ao desânimo, existe um movimento de Deus acontecendo dentro de você. É um movimento silencioso, mas real. É uma luz que começa como um ponto distante, mas cresce conforme você abre o coração para a graça. Essa ruptura interior também tem uma função. Ela desmonta as defesas, ela desmonta a rigidez, ela desmonta o orgulho, ela desmonta a tentativa de controlar tudo sozinho. E quando tudo isso desmorona, surge espaço para que Deus construa algo novo. O amor que renasce depois da ruptura é diferente. Ele não renasce baseado em idealizações, mas em verdades. Ele não renasce sustentado por expectativas, mas por maturidade espiritual. Ele não renasce frágil, mas fortalecido pela ação de Deus. São Gabriel está presente neste momento para guiar você. Ele coloca sua mão espiritual sobre a sua alma e diz, com a mesma autoridade com que anunciou a Maria que nada é impossível ao Senhor, que a dor que você sente hoje será transformada em caminho de cura. Ele orienta seus pensamentos, acalma suas emoções, organiza sua confusão interior e prepara você para a oração profunda que virá. Ele cuida do seu coração porque sabe que, antes de restaurar o casamento, Deus precisa restaurar você. Agora que a ruptura foi reconhecida, podemos avançar para o próximo passo da cura, onde a presença de São Gabriel se tornará ainda mais clara, concreta e luminosa. A presença de São Gabriel. A luz que entra onde o diálogo não entra mais. Há momentos em que o diálogo deixa de ser ponte e passa a ser barreira. Palavras que antes eram simples tornam-se pesadas. Conversas que antes aproximavam passam a afastar. Explicações que antes resolviam agora geram ainda mais confusão. O coração tenta falar, mas a mente está cansada. A alma tenta se abrir, mas o medo de ser mal interpretado impede qualquer avanço. É nesse cenário de silêncio difícil que muitos casamentos se encontram. Não é a ausência de amor, é a ausência de compreensão. Não é falta de desejo de recomeço, é falta de um caminho claro para iniciar a reconciliação. E é justamente nesse lugar de limite humano que São Gabriel Arcanjo se faz presente como luz, capaz de entrar onde o diálogo já não consegue penetrar. A presença de São Gabriel não é apenas reconfortante, ela é transformadora. Ele não chega apenas para acalmar o coração, mas para reorganizar aquilo que está confuso. Ele não surge apenas como mensageiro,
mas como portador da sabedoria divina que supera a lógica humana. Ele entra no ambiente onde o casal já não consegue caminhar sozinho e traz clareza espiritual para realidades que pareciam impossíveis de resolver. A luz que São Gabriel carrega não é exterior, é interior. Ele toca pensamentos, sentimentos e memórias. Ele ilumina zonas de sombra dentro da relação. Ele revela intenções que estavam ocultas, feridas que estavam escondidas e necessidades que nunca foram expressas de forma verdadeira. Para compreender essa atuação, é preciso lembrar quem é São Gabriel na história da salvação. Ele aparece quando Deus decide intervir diretamente na vida humana. Foi ele quem anunciou a Zacarias que Isabel conceberia João, mesmo sendo estéril. Foi ele quem anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador, mesmo sendo virgem. Foi ele quem se manifestou quando o rumo da humanidade precisava ser redirecionado para a luz. Em cada aparição, ele trouxe uma mensagem que não era apenas informação, mas transformação. Cada palavra sua carregava propósito, cura e revelação. Cada anúncio tinha a capacidade de reorganizar a vida de quem o recebia. Da mesma forma, quando São Gabriel entra na sua história conjugal, ele não traz apenas consolo, ele traz direção. Ele revela o que precisa ser compreendido. Ele mostra o que foi mal interpretado. Ele expõe o que está ferindo, mesmo quando ninguém consegue verbalizar. Ele ilumina áreas que estavam escondidas na alma do casal, permitindo que aquilo que antes causava confusão agora seja compreendido com profundidade espiritual. A luz de São Gabriel não invade. Ela se propaga lentamente, como o amanhecer que afasta a noite aos poucos. E essa luz tem características próprias. Ela não acusa, esclarece. Ela não confronta com dureza, mas com verdade. Ela não humilha, mas liberta. Ela não divide, mas reconcilia. Ele não vem para mostrar quem está certo ou errado, e sim para revelar onde está a ferida que precisa de cura e onde está a força que ainda pode sustentar o amor. Quando o diálogo se rompe, a comunicação espiritual precisa assumir seu lugar. A oração se torna língua comum. O silêncio orante se torna encontro. E São Gabriel atua exatamente nesse campo, porque ele é especialista em transmitir à alma aquilo que não pode ser dito apenas com palavras. Ele fala através de pensamentos que trazem clareza. Ele fala através de inspirações que acalmam a ansiedade. Ele fala através de intuições que mostram caminhos. Ele fala através da sensibilidade que renasce na alma quando Deus decide restaurar uma história ferida. É comum que, durante uma crise conjugal, cada um interprete a dor do outro a partir de suas próprias feridas. Mas quando São Gabriel entra, essa dinâmica se reverte. Ele ajuda cada um a enxergar o outro com misericórdia. Ele mostra que o outro também está machucado, também está cansado, também está lutando como pode. Ele revela que muitas atitudes que feriram não foram provocadas por falta de amor, mas por falta de cura. E essa compreensão abre espaço para o perdão verdadeiro. A presença de São Gabriel também dissipa influências espirituais que tentam intensificar a crise. Ele desfaz pensamentos de desistência que não vêm de Deus. Ele afasta a escuridão emocional que tenta cegar o coração. Ele silencia vozes interiores que alimentam insegurança, orgulho e ressentimento. Ele coloca ordem onde antes havia caos mental. Ele traz paz onde antes havia medo. Ele devolve esperança onde antes havia desânimo. São Gabriel é, portanto, mediador espiritual. Ele não substitui o casal, mas cria o ambiente necessário para que o amor volte a florescer. Ele limpa o terreno onde o diálogo poderá renascer.
Ele fortalece as bases onde a confiança poderá se reconstruir. Ele acende a luz onde o relacionamento estava apagado. Ele prepara o coração para uma restauração que não é apenas emocional, mas espiritual, profunda, autêntica e duradoura. Quando São Gabriel se faz presente, o impossível começa a perder força. O cansaço emocional começa a ser substituído por serenidade. O medo começa a se dissolver diante da promessa de Deus. A escuridão começa a ceder diante da luz divina. E o casal, mesmo sem resolver tudo imediatamente, começa a sentir que algo mudou. Algo novo está surgindo. Algo está sendo reconstruído. É nesse ponto da jornada que você se encontra agora, preparado para a oração profunda que será conduzida adiante. São Gabriel já iluminou a raiz, já revelou a tática do inimigo, já sustentou a ruptura interior, já preparou o ambiente espiritual. Agora ele lhe conduzirá ao momento mais transformador, o encontro de cura diante de Deus, a oração guiada de restauração conjugal com São Gabriel. Agora que sua alma foi preparada, que as raízes foram reveladas, que a tática do inimigo foi desfeita e que a luz de São Gabriel abriu espaço onde antes havia confusão, você está pronto para entrar na oração mais profunda deste caminho. Este é o momento em que a sua voz se une à voz do céu, em que seu coração dialoga com Deus de maneira direta, sincera e transformadora. Cada palavra que você pronunciar agora será acompanhada pelo arcanjo da Anunciação, que se coloca ao seu lado como intercessor e mensageiro da graça. Respire com calma e deixe que a presença de São Gabriel conduza você. Coloque sua mão sobre o peito. Sinta o peso que está aí dentro. Não tente esconder nada. Deus não cura o que você tenta disfarçar. Entregue ao Senhor tudo o que dói, tudo o que confunde, tudo o que cansa. Repita interiormente: Senhor, eu coloco em tuas mãos o que eu não consigo mais sustentar sozinho. Permita que a sinceridade abra espaço dentro de você. O Espírito Santo age onde existe verdade, e São Gabriel ilumina essa verdade com delicadeza e firmeza. Agora, visualize seu casamento diante de Deus, não com medo, mas com esperança. Imagine o lar de vocês sendo envolvido pela luz que São Gabriel carrega. Uma luz suave, mas firme. Uma luz que revela, mas não condena. Uma luz que toca feridas, mas não machuca. Essa luz é sinal da promessa divina que paira sobre sua união, mesmo que você tenha esquecido dela. A mesma luz que anunciou a Maria que o impossível aconteceria, agora desce sobre sua vida conjugal. Comece entregando sua dor. Diga ao Senhor: Pai, eu não sei como restaurar o que se rompeu, mas Tu sabes. Eu não sei como curar o que está ferido, mas Tu podes. Eu não sei como reacender o que parece ter se apagado, mas Tu tens o sopro da vida. Deixe que essas palavras sejam mais do que frases. Deixe que elas formem um movimento interior de entrega. São Gabriel se coloca diante de Deus, levando essa entrega como incenso de súplica, porque ele foi criado para anunciar e interceder. Agora, entregue a dor do seu esposo ou da sua esposa. Muitas vezes, o outro está tão ferido quanto você, mas não sabe expressar. Peça: Senhor, cura o coração dele. Cura o coração dela. Ilumina a alma de quem está comigo na aliança que Tu abençoaste. O amor que Deus coloca entre duas pessoas não é destruído pela fragilidade humana, apenas fica escondido atrás das feridas. São Gabriel abre caminho para que essa cura comece. Peça ao arcanjo que revele ao seu coração aquilo que você não consegue ver sozinho. Diga: São Gabriel arcanjo, mostra-me onde errei, onde preciso mudar e onde preciso perdoar. Revela-me o que eu não entendo.
Ilumina-me para que eu veja a verdade sem medo. A revelação é parte essencial da cura. Deus cura quando você permite que Ele mostre o que está oculto. São Gabriel é mestre em trazer essa clareza espiritual. Agora, invoque o Espírito Santo sobre seu casamento. Reze com o coração aberto. Vem, Espírito Santo, entra no nosso lar, entra no nosso diálogo quebrado, entra na nossa fragilidade. Sopra sobre nós como soprastes sobre o mundo no princípio. Faz renascer o que morreu, reacende o que apagou, renova o que se desgastou. O Espírito Santo é amor em movimento, e a luz de São Gabriel prepara o caminho para sua ação. Em seguida, peça perdão e libere perdão no seu interior. Não liste culpas, apenas abra espaço. Diga: Senhor, se eu feri, cura-me. Se fui ferido, cura-me. Se há mágoas, liberta-me. Se há orgulho, transforma-me. O perdão não é sentimento, é decisão espiritual. E São Gabriel fortalece essa decisão dentro de você. Ele mesmo, ao anunciar a paz, sempre trouxe consigo a capacidade de reconciliar o céu com a terra. Agora, ele ajuda você a reconciliar seu coração com o coração do seu esposo ou da sua esposa. Agora peça pela reconstrução da chama do amor. Reze: Senhor, reacende o amor que nos uniu, reaviva o carinho que perdemos, renova o compromisso que prometemos, toca o nosso coração para que ele volte a pulsar na mesma direção. O casamento renasce quando o amor é tocado pela graça de Deus, e São Gabriel se coloca ao lado do Senhor para soprar vida onde as emoções se cansaram. Por fim, consagre seu casamento a São Gabriel. Diga: São Gabriel Arcanjo, mensageiro da esperança e da reconciliação, consagro a ti o meu casamento. Guia-nos, protege-nos, intercede por nós. Anuncia ao nosso coração a vontade de Deus. Sê luz sobre a nossa casa. Sê voz onde o diálogo não alcança. Sê ponte onde existe afastamento. A consagração é gesto de confiança, é gesto de entrega, é gesto de fé. E agora, em silêncio interior, apenas permita que Deus toque você. Permita que a luz de São Gabriel envolva seu lar. Permita que o Espírito Santo comece a reconstruir o que estava fragilizado. Este é o momento em que a cura se inicia de verdade. A jornada não termina aqui. Uma promessa será colocada sobre você no próximo passo. Profecia de renovação. A promessa que São Gabriel coloca sobre o casamento hoje. Há um momento no caminho espiritual em que Deus deixa de apenas consolar e começa a declarar. Esse instante é único, sagrado, carregado de autoridade divina. É quando o céu afirma aquilo que a terra ainda não enxerga. Quando o Senhor proclama vitória no meio do caos. Quando uma promessa se estabelece antes mesmo que os olhos possam ver o milagre. É isso que acontece agora. Depois da revelação, da luz, da oração e da entrega, São Gabriel Arcanjo se coloca diante de você não apenas como mensageiro, mas como porta-voz da promessa de Deus sobre o seu casamento. Ele se aproxima como aquele que anunciou ao mundo reviravoltas que nenhum ser humano poderia imaginar. Assim como anunciou a Maria no Evangelho de Lucas que uma vida divina nasceria no ventre de uma virgem, ele agora anuncia ao seu coração que uma vida nova nascerá dentro da sua aliança conjugal. Assim como anunciou a Zacarias que Isabel conceberia mesmo sendo estéril, ele anuncia a você que o amor pode florescer novamente mesmo quando tudo parece infértil. Assim como iluminou destinos que pareciam irreversíveis, ele ilumina agora o destino do seu lar. A profecia que São Gabriel coloca sobre você não é construída em emoções humanas, mas alicerçada na fidelidade de Deus.
Ele declara que a crise não será o fim da sua história. Ele proclama que a dor não será a última palavra. Ele afirma que o que foi ferido será curado, que o que foi desgastado será restaurado e que aquilo que se enfraqueceu será fortalecido. Essa profecia não é uma possibilidade, é uma promessa, e toda promessa que vem de Deus carrega dentro dela a força para se cumprir. São Gabriel dirige-se a você com profundidade espiritual. Ele diz ao seu coração que aquilo que parecia morto não está morto diante de Deus. O amor que parecia apagado ainda possui brasas vivas que o Senhor pode reacender. A comunicação que parecia inviável pode ser reconstruída com maturidade espiritual. A unidade que parecia distante pode ser trazida de volta quando vocês se abrirem à graça. Ele anuncia que cada lágrima derramada se tornará semente de cura, cada silêncio pesado se transformará em paz, cada conflito se tornará aprendizado. A promessa começa no interior. É ali que Deus toca primeiro. São Gabriel diz que o Senhor está restaurando seu coração agora. Está devolvendo sua sensibilidade espiritual. Está curando traumas que influenciavam suas reações. Está libertando mágoas que impediam o diálogo. Está removendo mentiras que o inimigo plantou na sua mente. Está desfazendo o cansaço que parecia insuportável. Ele está reconstruindo você por dentro, porque não existe restauração conjugal verdadeira sem restauração interior. Mas a promessa não é apenas pessoal, é para o casal. São Gabriel revela que Deus está derramando luz sobre o coração do seu esposo ou da sua esposa, mesmo que você não consiga ver. O Senhor está tocando áreas que o diálogo não alcançou, está inspirando sentimentos que nunca foram expressos, está quebrando resistências internas, está acalmando tempestades emocionais que você nem imagina. A profecia de renovação não depende da vontade humana, ela depende da graça, e a graça está sendo derramada agora. São Gabriel anuncia que Deus está gerando reconciliação, uma reconciliação profunda, amadurecida, sólida, marcada por entendimento e não por medo. Ele está preparando conversas que trarão clareza. Ele está alinhando pensamentos para que ambos encontrem o mesmo caminho. Ele está curando feridas antigas que sempre retornavam como obstáculos. Ele está derramando sabedoria sobre vocês para que saibam lidar com as diferenças de maneira mais suave e amorosa. O arcanjo também proclama que o amor será reacendido, não da mesma forma que antes, mas de maneira mais profunda e consciente. Deus não restaura para devolver ao que era, Deus restaura para elevar. O amor que renasce depois da dor não é frágil, é firme, é maduro, é íntegro. Ele carrega marcas de crescimento, e essas marcas se tornam testemunho da fidelidade divina. Esse amor renovado será capaz de enfrentar novos desafios com serenidade, porque terá suas raízes firmadas na graça de Deus e não apenas nas emoções humanas. São Gabriel ainda declara proteção espiritual sobre o seu lar. Ele proclama que o inimigo não terá mais espaço dentro do casamento, que as brechas espirituais serão fechadas, que as confusões mentais serão dissipadas, que os ataques ao vínculo serão enfraquecidos, que a paz prevalecerá. Ele coloca seu escudo celeste sobre a sua casa como sinal da defesa de Deus sobre aquilo que o Senhor uniu. Por fim, São Gabriel confirma que a promessa não é distante. Ela já começou. Ela está sendo construída a cada oração, a cada entrega, a cada movimento interior. Mesmo que você ainda não veja, o céu já está trabalhando. Deus sempre age primeiro no invisível para depois manifestar no visível. O mesmo ocorreu em cada anúncio feito pelo arcanjo na Escritura. A promessa sempre veio antes da manifestação.
Assim é agora. A profecia de renovação está lançada sobre você, e ao recebê-la, você se torna participante ativo da obra que Deus começará a revelar dentro do seu casamento. Caminhe na fé, caminhe na esperança, caminhe na confiança. A restauração não é apenas possível, ela é promessa. O ato final, um passo de fé que abre a porta para a cura. A restauração conjugal, mesmo quando guiada pela intervenção divina, exige um gesto humano, o passo de fé. Toda promessa de Deus é viva, verdadeira e poderosa, mas se torna ainda mais fecunda quando o coração responde com entrega. Agora que São Gabriel iluminou sua alma, revelou feridas, expôs as táticas do inimigo, sustentou seu coração na ruptura interior, trouxe a luz onde o diálogo não alcançou, guiou sua oração e lançou sobre você uma profecia de renovação. Resta apenas o movimento que pertence a você. É o movimento simples, mas transformador, de se colocar diariamente sob a graça que Deus abriu diante de você. O passo de fé não é dramático, não exige palavras grandiosas, não pede perfeição, ele pede constância. A cura espiritual se move no ritmo da fidelidade, não no ritmo da pressa. E é por isso que agora São Gabriel convida você a um gesto concreto: dedicar 7 dias para entregar seu casamento à luz divina. 7 dias de oração, 7 dias de entrega, 7 dias de silêncio interior, 7 dias de abertura do coração. 7 dias em que cada amanhecer será sinal de que Deus está trabalhando no invisível, preparando o que será manifestado mais adiante. Esse ato não é uma obrigação, é uma resposta. Assim como Maria respondeu ao anúncio de São Gabriel com uma entrega simples e total, você é convidado a responder à promessa de restauração com um sim perseverante. Por isso, durante esses 7 dias, escolha um horário fixo, seja pela manhã, seja à noite, e apresente a Deus o seu casamento. Não precisa repetir palavras específicas, basta oferecer o que está no seu coração. Basta colocar sua união nas mãos do Senhor e permitir que a luz que você recebeu hoje se renove diariamente. Peça a São Gabriel que esteja presente em cada um desses dias. Ele não abandona aqueles que o invocam com sinceridade. Ele não se afasta daqueles que desejam recomeçar. Ele estará ali, silenciosamente guiando seus pensamentos, iluminando suas emoções, protegendo sua mente contra influências espirituais que tentam semear desânimo. Ele estará ali, preparando conversas futuras, alinhando intenções, fortalecendo o vínculo que Deus deseja restaurar. O passo de fé também inclui um ato de vigilância espiritual. Agora que você reconheceu as raízes da dor e identificou as estratégias que tentavam destruir sua união, mantenha-se atento. Sempre que perceber pensamentos de desistência que parecem surgir do nada, silencie-os com oração. Sempre que sentir a tentação de responder com dureza, respire e entregue ao Senhor. Sempre que sentir medo do futuro, lembre-se da profecia que São Gabriel colocou sobre você. A vigilância espiritual é o cuidado diário que protege aquilo que Deus está reconstruindo. Outro gesto essencial desse ato final é a abertura ao diálogo futuro. Não é necessário resolver tudo agora, mas esteja disposto quando vier o momento certo, e ele virá, a abrir seu coração com maturidade, com verdade e com paz. A restauração conjugal não acontece apenas na alma individual. Ela floresce na união dos dois. São Gabriel já está preparando esse reencontro, não como uma conversa carregada de acusações, mas como um diálogo iluminado, capaz de gerar compreensão sincera. Quando esse momento chegar, você o reconhecerá pela paz interior
que o Espírito Santo colocará no seu coração. E lembre-se, a cura não acontece apenas em você. A graça que foi derramada nesta oração também está tocando seu esposo ou sua esposa, mesmo que você não veja. Deus trabalha no silêncio. Ele age onde ninguém imagina. Ele transforma de dentro para fora. O passo de fé inclui confiar nisso. Confiar que a obra de Deus não depende daquilo que você vê, mas daquilo que Ele prometeu. A fé verdadeira é essa: caminhar mesmo quando os olhos ainda não enxergam o que o coração sabe que o céu está fazendo. Durante esses 7 dias, abençoe sua casa diariamente. Passe pela porta principal e peça a São Gabriel que coloque ali seu escudo espiritual. Toque as paredes e peça pela paz. Abençoe o quarto do casal. Entregue a rotina. Entregue o coração. Entregue o que dói. Entregue o que ainda não entende. Cada gesto de bênção abre espaço para que a luz divina permaneça ativa no ambiente. E, acima de tudo, agradeça. A gratidão é sinal de fé madura. Quem agradece antes de ver já entrou no território da confiança. Agradeça pela promessa. Agradeça pelo processo. Agradeça pela intervenção divina que já começou. Agradeça pela presença de São Gabriel. Agradeça pelo amor que será restaurado. Agradeça pelo que Deus está preparando, mesmo que ainda esteja silencioso. Este é o ato final, mas não é o fim da obra. É o início da colheita. Agora, você caminha com a certeza de que Deus não abandonou sua história. Que São Gabriel se colocou como mensageiro e guardião do seu casamento. Que o amor não está morto, apenas sendo reconstruído com mais profundidade. Que a promessa lançada sobre você encontrará seu cumprimento, porque o Senhor é fiel e não volta atrás em sua palavra. Você não está sozinho. Há luz suficiente para recomeçar. Há graça suficiente para transformar. Há amor suficiente para restaurar. Caminhe, confie, persevere e deixe que Deus finalize em sua vida aquilo que Ele mesmo começou.